Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Aqui é a professora Emília Kobayashi e hoje eu vou abordar sobre a ortodontia na apneia do sono em crianças. É um tema que eu tenho grande afinidade devido à repercussão que o tratamento ortodôntico possa ter na qualidade de vida dessas crianças, assim como na melhora dos problemas cardiorrespiratórios e diabetes, e principalmente na resolução dos problemas cognitivos que possam advir desses distúrbios. A apneia obstrutiva do sono, chamado de SALS, ela é um distúrbio respiratório que ocorre devido à cessação do fluxo respiratório por no mínimo 10 segundos. Esse ciclo pode ocorrer várias vezes durante a noite. Ela pode ocorrer devido ao relaxamento dos músculos aqui da faringe e da língua, que bloqueiam parcialmente a abertura para a passagem de ar nas vias aéreas superiores. Os músculos aqui do palato mole e também da úvula, elas podem relaxar e pender para trás, obstruindo a via aérea, aumentando assim o esforço respiratório e tornando a respiração mais ruidosa, ou seja, desenvolvendo o ronco primário, e até mesmo interrompendo a passagem de ar por várias vezes durante a noite. A apneia ela pode ocorrer também devido a alguns problemas estruturais aqui na maxila e na mandíbula, ou seja, a criança, ela tem uma maxila e uma mandíbula pequena, diminuindo assim o calibre das vias aéreas superiores e inferiores e levar a interrupções da respiração durante o sono. Gostaria de fazer algumas considerações em relação ao ronco primário, que ocorre devido a uma resistência nessa passagem de ar durante a respiração. Só que uma característica dela é que não ocorre alterações no níveis de O2 e CO2 no sangue, o que não ocorre com o paciente apneico. No entanto, esse tipo de distúrbio, ele pode causar microdespertares, ou seja, HERA, que faz com que o paciente ele acorde cansado, sonolento e reduza o rendimento escolar, e também pode elevar a pressão sanguínea. Então, toda vez que uma criança ela apresentar o ronco primário, sempre deve ser investigado. A SALS, ela é caracterizada pela obstrução parcial dessa via aérea superior, na qual chamamos de hipopneia, ou por uma obstrução completa, na qual nós nominamos de apneia do sono. Então, essa condição, ela induz estados de hipóxias intermitentes, afetando os padrões normais de sono na criança. A literatura relata 3 tipos de apneia: a central, na qual ela é caracterizada por apresentar uma deficiência nos movimentos tóraco-abdominal e ausência no comando neurológico central para que ocorra a respiração. A apneia obstrutiva apresenta movimentos tóraco-abdominais, no entanto, ela apresenta comandos respiratórios central e uma obstrução que impede
uma obstrução das vias aéreas superiores que impede essa passagem de ar. E a apneia mista é a combinação entre essas duas. Nós temos, primeiramente, um componente central, seguido da obstrutiva. A mais prevalente de todas elas é a obstrutiva, devido à maior quantidade de fatores etiológicos que nós iremos observar nos próximos slides. O grau de apneia é classificada pelo IH, que é o índice de apneia e hipopneia, ou seja, o número de episódios de cessação da respiração por noite. Quando a criança ela apresenta um IH de 1 a 5, nós estamos presenciando um evento leve. Um IH de 5 a 10, uma apneia moderada e acima de 10, severo. Na classificação na criança, ela é diferente quando nós comparamos com a do adulto. No adulto, ela é caracterizada por apresentar uma queixa associada como irritabilidade, diabetes, pressão alta, arritmia e outros. Então, na criança, somente o IH ela é suficiente para o diagnóstico da SALS. E quais são os fatores etiológicos causadores desse distúrbio? São vários, como a atresia de maxila, que pode diminuir o calibre da via aérea, como nós podemos observar nessa figura. O retrognatismo maxilomandibular também pode diminuir o calibre da via aérea superior. Então, nós podemos observar nesse caso aqui, o paciente ele apresenta uma maxila pequena, caracterizada por uma deficiência aqui no zigomático, nessa região aqui, na qual se expressa em uma oclusão com uma mordida cruzada anterior. Então, na teleradiografia, nós evidenciamos essa diminuição do calibre aqui, nessa região posterior, que faz com que essa região seja propensa à inflamação, como nós podemos observar uma adenoide hipertrófica. Em pacientes com retrognatismo mandibular, ou seja, mandíbula pequena, todo o tecido mole dessa região da faringe, assim como da língua, ela está para trás, podendo diminuir o calibre dessa via aérea. Isso não quer dizer que todo paciente retrognata mandibular e retrognata maxilar seja apnéico. Ele tem essa propensão. E em pacientes com padrão de crescimento vertical, a obstrução ocorre da seguinte maneira: a maxila, ela tende a deslocar nesses pacientes verticais, fazendo com que essa mandíbula, ela gire no sentido anti-horário, diminuindo o calibre aqui nessa região posterior, porque os músculos, eles ficam para trás ali nessa região aí. A hipertrofia adenoamigdaliana também é um fator etiológico que pode levar a essa obstrução. Veja bem, esse caso bastante severo de amígdala hipertrófica e adenoide hipertrófica, que diminui, assim, o calibre dessa via aérea e a interrupção dessa respiração. Então, quando nós vemos esse quadro, nós encaminhamos o paciente para o otorrinolaringologista, ele vai definir se será uma terapia medicamentosa ou se irá extirpar essa amígdala, por exemplo. Provavelmente ele irá extirpar. São várias as causas da obstrução nasal.
pode ser por desvio de septo, hipertrofia da úvula, corneto inflamado, pólipos e cistos, e também quadros alérgicos. E quais são as consequências nas crianças quando o paciente ele é apneico? Então, existe uma queda grande na qualidade dessas crianças devido à sonolência e à irritabilidade. Pode desenvolver distúrbios cardiorrespiratórios porque essas crianças apresentam uma quantidade menor de O2 no sangue, fazendo com que o coração ele bombeie mais, desenvolvendo arritmias e pode desenvolver problemas de diabetes. O paciente apneico apresenta algumas características semelhantes com pacientes TDAH, ou seja, déficit de atenção e hiperatividade, por deficiência na produção de dopamina e alguns fatores importantes para a memória afetando, assim, o desenvolvimento neurocognitivo. Dessa maneira, é muito importante fazer um diagnóstico correto dessas crianças para que possamos tratar adequadamente. Então, nós utilizamos durante a anamnese esse questionário pediátrico do sono, que é composto de 22 perguntas relacionadas à qualidade de sono e respiração dessas crianças. Alguns sinais e sintomas. Então, os pacientes apneicos, geralmente, eles roncam, apresentam um sono mais pesado, ou seja, pesado no que se diz, elas se movimentam demais, elas apresentam algumas anormalidades na respiração, são agitadas, pode vir com sonambulismo, sempre acordam bastante cansadas, com dor de cabeça e acorda com aquela sensação de sufocamento. Então, deve ser feito uma anamnese aí para investigar essas características e ela pode vir com a enuresia noturna, ou seja, a cama molhada, que é normal até 5 anos de idade. A partir de 6, 7 anos de idade, deve ser investigada. E os pacientes apneicos apresentam uma grande dificuldade de concentração. Se de todas essas questões, 33% forem positivas, a criança apresenta um alto risco à apneia do sono. Intrabucalmente, nós iremos observar aquelas características, aqueles fatores etiológicos que eu citei anteriormente, né? E para nós diagnosticarmos hipodesenvolvimento maxilomandibular, nós fazemos isso por meio da análise facial e a cefalometria. O padrão ouro para diagnóstico da apneia é a polissonografia do tipo 1, que é feito em casa. Então, ele analisa vários índices, o índice de H, alterações cardíacas, respiratórias, cerebrais. Ele mede a oximetria, o fluxo oro-nasal, dentre outros. Então, são vários exames aí que são feitos nessa polissonografia. E como se trata esses pacientes com apneia? Bom, primeiro, se ele for obeso, controle de peso. Se apresentar quadros alérgicos, o otorrino ele pode receitar corticoides nasais, e se isso não resolver, a adenotonsilectomia. A literatura relata que, por meio desse procedimento, o IH melhorou de 11% a 86%. Nós poderemos
utilizar da ortopedia para tratar esses pacientes também e o CPAP. Então, CPAP é esse aparelho aqui, que a criança ela dorme durante a noite, ela faz uma injeção de ar comprimido que desobstrui essa passagem de ar, força que o ar entre ali na via aérea, só que ela não é confortável. Então, a maioria das crianças, elas não aderem a esse tipo de tratamento. Por última escolha, nós utilizamos o CPAP em crianças. É inquestionável o benefício que alguns procedimentos ortopédicos, como a expansão maxilar, o avanço mandibular e a protração maxilar, ela pode beneficiar esses casos de SALS, diminuindo assim a resistência nasal e aumentando o fluxo nasal e diminuindo o IH em pacientes portadores de SALS. Nesse estudo aqui, feito por Maria Pia Villa, ela relatou o impacto da expansão rápida da maxila sobre a apneia, onde observou uma diminuição na resistência nasal e um aumento na passagem de ar, diminuindo em 70% o índice de apneia e hipopneia, estabilizando esse caso de expansão por 2 anos. Agora, qual é o melhor expansor a ser utilizado? Nesse trabalho aqui de Bazargani, ele analisa qual disjuntor é mais eficiente para a melhoria da SALS, o Hirax ou o MARP, que é esse aparelho na qual ela é parafusado ali no palato. Como resultado, houve uma melhora no padrão respiratório nos 2 casos, tanto de MARP quanto de Hirax. Mas, no MARP, houve uma maior magnitude da expansão esquelética, concluindo assim que esses aparelhos diminuem a resistência nasal e aumenta um fluxo aéreo nasal, porém com uma maior eficiência do MARP. E em casos verticais, nós poderemos utilizar esse expansor aqui, que é o expansor de McNamara. Ele controla melhor o efeito colateral da expansão rápida da maxila, que é o deslocamento vertical dessa maxila. E em casos de avanço mandibular, em pacientes padrão 2 com retrognatismo mandibular, esse artigo de Ming Li relata se houve mudanças na dimensão da passagem aérea utilizando os aparelhos funcionais nas crianças. Eles observaram que ocorre um leve ganho na melhoria da apneia quando esses aparelhos funcionais são utilizados. Mas isso não quer dizer que ela vai tratar 100% o padrão 2 com retrognatismo mandibular com esse aparelho. Ele realmente diminui o índice de apneia e hipopneia e ela é utilizado mais durante a noite, porque ele é um aparelho bastante robusto. Dessa maneira, nós também poderemos tratar os casos de retrognatismo maxilar, com a protração maxilar por meio da expansão rápida de maxila, com o tracionamento dessa maxila com esses elásticos aqui acoplados na máscara facial. Assim, poderemos concluir que a expansão maxilar ela pode ser
considerada como primeira linha de tratamento da apneia, até mesmo antes da adenotonsilectomia, salvo alguns casos de infecções recorrentes que não são muito frequentes em crianças. Então, tanto o disjuntor de Hyrax como o MARP, eles são aparelhos de primeira escolha no tratamento ortodôntico, devido à melhora aí do IH dessas crianças, sendo o MARP apresentando uma magnitude de expansão maior e um efeito na respiração mais positiva. E sempre que for necessário, principalmente nos casos moderados para grave, incluir o médico otorrinolaringologista e outros profissionais afins para a resolução desses casos. Gostaria de agradecer a oportunidade em abordar esse tema aqui que eu tanto amo. Em março, nós iremos iniciar a especialização em ortodontia com uma proposta nova, inovadora, utilizando da mais alta tecnologia que nós temos de ensino na ortodontia. Hoje em dia, a grade curricular ela está excelente. Nós iremos incluir a ortodontia infantil, a convencional, casos de alinhadores, planejamento ortodôntico digital prático em casos de cirurgia ortognática e outros, além de um ensino personalizado e muitos pacientes. Aguardo vocês aqui no Iowa Maringá e muito obrigada.